Nossos pacientes que estão sob processo terapêutico mensal ou de coaching, quando são indicados a passarem por uma constelação, têm como finalidade tornar aquele paciente liberto dos programas familiares que pesavam no inconsciente do cliente, impedindo o êxito em determinadas áreas da vida dele. Constelar traz um impulso muito positivo para o campo emocional do indivíduo. O paciente percebe com clareza o quão leve e ao mesmo tempo empoderado ele passa a se sentir depois de uma constelação. As 3 perguntas mais frequentes que nos fazem são: constelação serve somente para tratar desavenças entre membros da família? Que questões são possíveis de serem tratadas numa constelação? Como eu posso saber se eu preciso de uma constelação ou não? Então vamos lá. Mesmo que o cliente não tenha uma desavença explícita com os membros da família, podem existir outras dinâmicas operantes no campo invisível do paciente. São as chamadas dinâmicas ocultas. As dinâmicas ocultas, quando estão disfuncionais, podem gerar diversos desconfortos e obstruções na história de uma pessoa. Quando essas obstruções se repetem numa frequência razoável, dizemos que o paciente tem um padrão de repetição. Ou seja, ele pode estar vivendo repetidas experiências desagradáveis que funcionam como sinalizadores de que há uma dor computada no banco de memórias coletivas da família. Incontáveis questões podem ser trazidas para o campo de tratamento sistêmico. Imaginem assim: se o corpo humano fosse um referencial gráfico, a cabeça representaria a função pai, o tronco, a função mãe, e as pernas, a função filho, que caminha no mundo com o peso da mamãe e o peso do papai sobre elas. Quando temos questões ligadas à função pai, podemos desenvolver dificuldades de foco, dificuldades de direcionamento, psicopatologias ou vícios. Isso é porque o pai é responsável por nos dar direcionamento e validação. A mãe tem um papel um pouco maior. Ela nos deu a vida. Além disso, deixou fortes impressões em nossas memórias digestivas. Até porque, quando somos pequeninos, instintivamente sabemos que, quando a mamãe chega, 2 coisas certamente virão com ela: alimentação e carinho. Por isso, as disfunções ligadas ao trato digestivo estão relacionadas à função mãe. A alimentação representa o que provê a criança, o que sustenta. Por isso, quando existe algum sofrimento computado na função mãe, podemos desenvolver problemas de prosperidade. E como a mãe é quem nos apresenta os primeiros estímulos de afeto, uma dor computada no banco de memórias da mamãe também pode ocasionar no filho dificuldades de relacionamento afetivo na sua vida adulta. Na área da prosperidade, o indivíduo, por exemplo, pode estar sempre batalhando muito por sua subsistência e nunca conseguindo um retorno financeiro satisfatório. Na área afetiva, ocorre que por mais que a pessoa se esforce para ser feliz no amor, nunca tem êxito pleno. Ora porque está sendo sempre rejeitada por diferentes pessoas, ou rejeitada pela mesma pessoa e insistindo obsessivamente naquele parceiro que a rejeita, no afã de receber mais amor. Muito embora ela não saiba que pode até estar viciada na sensação de rejeição que aquela relação proporciona. Existem casos, por exemplo, onde a paciente parece ser invisível para os homens, nunca consegue ser vista como mulher. Num outro exemplo, a pessoa consegue até ser vista, mas está sempre sendo trocada por outras oportunidades. Em alguns casos, pode ocorrer de uma mulher já ser casada, mas percebe que o seu marido não a valida na posição de esposa. O casal não tem autonomia em suas decisões, pois estão sempre subjugados à palavra final de uma sogra, que é quem o marido empodera. Muito provavelmente, esse homem faz isso para tentar compensar o fato de sua mãe não ter sido feliz como esposa ao lado do seu pai. Por isso, o filho acaba assumindo o papel de marido substituto da mamãe, causando profunda sensação de exclusão na sua verdadeira esposa e perpetuando mais sofrimento na cadeia sistêmica. Saindo agora um pouco da questão afetiva, podemos citar outras questões angustiantes que podem ser tratadas com constelação. Ligadas à função pai, temos exemplos de compulsões alimentares e outros vícios, que também podem ser trazidas para o campo sistêmico. E, juntamente com outros tratamentos especializados, restaurarem o equilíbrio e o autocontrole do paciente. Questões de falta de determinação,
questões ligadas à falta de entusiasmo com a vida. Existem casos em que o indivíduo flutua pela existência num estado de apatia crônica. Essa apatia, o paciente não se motiva com nada, com absolutamente nada. Constelação também ajuda no tratamento de traumas ligados à desproteção, abandono e à raiva comprimida por ter sido abandonada. Essa raiva comprimida pode se manifestar tanto em forma de predisposição à agressividade, quanto em forma de tristeza profunda. Ajuda também imensamente em transtornos de ansiedade, medos, fobias, sensação de perseguição e outras inquietudes da alma. Até mesmo sintomas físicos podem ser tratados numa constelação. Dependendo da intensidade dos conflitos vividos na história de uma família, essas energias vão se aglutinando em determinados órgãos. Nesses casos, diante de um quadro orgânico desarmonizado, nós utilizamos em nossas constelações as referências da nova medicina germânica, criado pelo médico alemão Dr. Hammer, que catalogou cada parte do corpo, órgãos, tecidos, como armazenadores de um tipo de emoção específica. Cada tipo de conflito, cada tipo de trauma emocional tem um lugar de assentamento no corpo, pois cada órgão traz uma espécie de consciência própria. As considerações da nova medicina germânica permitem uma investigação mais profunda sobre a origem emocional daquela doença, facilitando o nosso direcionamento dentro da história daquele paciente. Diante de um caso clínico, a nova medicina nos orienta a checarmos que tipo de conflito emocional esse indivíduo ou algum ancestral sofreu a ponto de ter levado um órgão a sacrifício. Segundo o Dr. Hammer, a doença não se manifesta por ela mesma. O organismo é que se sacrifica para mostrar que tem algo de errado no sistema. Uma dor que não foi vista. Algo fora da ordem. Se toda doença é um sinalizador de desordem, toda dor é um convite à mudança. E através dele, podemos resgatar o indivíduo daquele abismo emocional onde ele cristalizou. Para o Dr. Hellinger, pai das constelações, onde há dor, há exclusão. E durante um tratamento sistêmico, ao localizarmos os excluídos da cadeia daquele paciente, é preciso que esse excluído seja visto pelos demais. Olhar é uma das ferramentas poderosíssimas, simplesmente porque valida a identidade daquele que estava invisível com seu sofrimento. Resgata da anulação aquele que estava à margem da história e restitui o direito da criatura humana existir em seu estado natural, ainda que esteja repleto de disfuncionalidade e de memórias atávicas. E não há mais como fugir dessa realidade, gente. Cura é uma construção. Para caminharmos na direção da cura real, são necessários 3 itens: honestidade emocional, coragem e auto-amor. Honestidade emocional para admitirmos a nossa falibilidade, as nossas deficiências, saindo daquele estado ingênuo de negação dos nossos inconfessáveis sentimentos. Quanto mais negamos o que sentimos, mais nos afastamos da nossa verdade. Coragem para olharmos de frente essas sombras como sendo o nosso maior desafio. E auto-amor para, diante dos sentimentos que nos causem vergonha ou culpa, conseguirmos acolher a nossa própria condição de imperfeição. Constelar é um movimento de amor que resgata a parte escura da alma, dando a ela a oportunidade de se reescrever, para que o ser integral possa transcender verdadeiramente.